Presidente do Botsuana escalou a província de Gaza no último dia de visita ao país e ficou impressionado com o que viu. 3 funcionários do Serviço Provincial de Imigração de Manica estão detidos, indiciados de terem facilitado a atribuição de vistos a 16 cidadãos. Mais de 3.000 celulares foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Maputo. Muito boa noite. 2 pessoas morreram carbonizadas esta sexta-feira no posto administrativo de Inchope, em Manica, quando um caminhão no qual seguiam despistou e pegou fogo depois de embater-se numa árvore. Este é o segundo acidente envolvendo caminhões em chamas na província de Manica em menos de uma semana. Um outro acidente ocorreu no último domingo e matou 7 pessoas. As vítimas mortais seguiam neste caminhão que na altura transportava a ração de Maputo para a cidade da Beira. Chegado na zona de Muda Serração, o veículo despistou e seguidamente foi embater-se violentamente numa árvore, segundo relatos de testemunhas no local. Eu estive aí no Mucuzi, a cavar ouro. De repente já ouvimos barulho, corremos para socorrer o carro. Depois vimos o motorista quando estava detido. Assim, depois 2 pessoas queimaram-se. Cheguei aqui, o carro já estava a arder. A senhora e um homem, o ajudante, não se conseguiu se tirar do carro. Horas depois, os bombeiros chegavam ao local, mas não foram a tempo nem de salvar as 2 vidas, nem de apagar as chamas que reduziam o caminhão aos escombros. O motorista, que contraiu ferimentos em ambas as pernas, conta como tudo aconteceu. Tive problemas mecânicos. Então, de repente, estou a ver o carro já está a sair fora da estrada. Tento devolver, não estou a conseguir. Então, despistei. A polícia de trânsito, que foi se inteirar de perto ao sucedido, apela, no entanto, aos automobilistas a observar as regras elementares de trânsito com vista à prevenção de acidentes. Das vítimas, uma era sua namorada e o outro era o seu ajudante. Embora, no caso concreto, a causa provável do acidente esteja relacionada a deficiências mecânicas, não deixa de ser uma preocupação para nós, o que nos leva, de certa forma, a lançar um apelo aos condutores para que moderem a velocidade. Refira-se que este é o segundo acidente de viação envolvendo caminhões no Inchope em menos de uma semana, sendo que no primeiro, de tipo despiste e capotamento, resultou na morte de 8 pessoas. Fica a alteração, 8 pessoas morreram no último acidente, portanto, no sinistro do último domingo. O presidente do Botsuana terminou hoje a sua visita de Estado ao país, tendo escalado as províncias de Gaza e Maputo, onde conheceu de perto empreendimentos econômicos e diz ter ficado bastante impressionado com o que viu. O terceiro e último dia da visita de Estado de Maquetsi Massisi a Moçambique iniciou com uma viagem à Vila da Macia, na província de Gaza, onde foi visitar esta fábrica de processamento de castanha de caju. E porque os residentes locais foram recebê-lo, agradeceu a recepção e apresentou os 6 ministros que o acompanham. I just want to say thank you for coming out to see us, and it's a real pleasure to see so many happy people. Depois escalou os diversos compartimentos da fábrica, desde o armazém da castanha em bruto, passando pelo descasque, embalagem, entre outros setores. O valor do investimento feito está à volta dos 7,5 milhões de dólares. O número de pessoas, cerca de 500 pessoas, quase todos os dias aqui a trabalhar, maioritariamente mulheres, na verdade, e a capacidade de produção para este ano são cerca de 6 mil toneladas de castanha em bruto. Nós queríamos encarecidamente pedir para que, na conferência de investimentos que a província de Gaza vai realizar no dia 29 e 30 deste mês, pudéssemos ter o privilégio de, mais uma vez, ter uma parte de Botsuana representada para que possamos mostrar aquilo que são as nossas potencialidades. We need to see what the minister can cook up to bring a delegation here. No final, partiu para a praia de Belene. Apesar da chuva que teimava em cair, visitou uma das melhores distâncias turísticas desta praia, tendo percorrido alguns dos seus cantos
and we plan to have some people come. But the facilities, as shown by the manager, are really, really world class, and we remain impressed. So we'll probably be getting people coming back. Na ocasião, disse que há de fato condições para apresentar Moçambique e Botsuana como destino turístico único nos mercados internacionais. We show the wilderness and the vast open spaces. People come here for humuling and for the water and the seafront, right? And the seafood. They can bring some food. I mean, beef with us. Yeah? The President tasted some seafood here? I've tasted in Mozambique. Oh, too good. Yeah. Too good. Yes, I love the Mozambican seafood. It's arguably the best in the world. Truly. Já de regresso à capital do país, arranjou tempo para passar pelo matadouro industrial instalado na Manhissa. Aqui também percorreu seus compartimentos e, apesar da larga experiência do seu país nesta indústria, ficou satisfeito com o que viu. It's a very good experience. And what's nice is that the input costs are quite low in Mozambique for fattening. And the abattoir is very modern. A capacidade que tem é de 60 cabeças por dia, mas eles estão a operar muito abaixo disso, por dificuldades que têm, mas que vamos paulatinamente resolver, porque queremos com um empreendimento desta natureza. E qual é o interesse do Botsuana? O interesse do Botsuana seria de partilhar a experiência que eles têm, que é para também Moçambique chegar ao nível que eles já estão. Esta sexta-feira, o chefe do Estado de Tswana terminou a visita de 3 dias e regressou a Gaborone, onde segunda-feira vai fazer o seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação. E a visita de Moçambique vai constar do informe, segundo garantiu. 3 funcionários do Serviço Provincial de Migração de Manica estão detidos, indiciados de terem facilitado a atribuição de vistos a 16 cidadãos indianos a troco de 640 mil meticais. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala, que superintende toda a região centro do país, convocou a imprensa nesta sexta-feira para anunciar que deteve 3 funcionários dos Serviços Provinciais de Migração de Manica com categorias de guardas pelo fato dos mesmos, que são detentores de senhas para operar o sistema informático daqueles serviços no setor de processamento de documentos, terem emitido fraudulentamente 16 autorizações de residências a igual número de cidadãos de nacionalidade indiana que entraram no país com vistos de turismo e negócio, fato que não lhes concede este direito. Os funcionários em causa receberam em troca dos estrangeiros 40 mil meticais para cada documento, totalizando assim 640 mil meticais. Quando os arguidos tomaram conhecimento que os beneficiários dos documentos falsos por si emitidos foram presos pelas autoridades de imigração da cidade de Nampula, os mesmos tentaram, sem sucesso, em utilizar os dados no sistema informático concebido a nível nacional. Quero aqui referir que, a nível da província de Manica, eles apagaram todos os dados, mas porque o registro é nacional, os dados foram registrados com sucesso a nível nacional, eles não tiveram a possibilidade de fazer a destruição. Assim, os 3 funcionários, ora nas celas da cidade de Chimoio, foram acusados de crime de corrupção passiva e abuso de função. A legalização da detenção dos mesmos foi ainda nesta sexta-feira. O processo vai ser acusado e remetido ao Tribunal Judicial da Província de Manica o mais breve possível. Correm risco de serem condenados nas penas que variam entre 2 a 8 anos de prisão. Mais de 3 mil celulares foram apreendidos no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Maputo. A mercadoria vinha da China e as alfândegas já abriram um processo para investigar o caso. 1.700 celulares. Pelo menos era esta a quantidade de mercadoria vinda da China que o seu proprietário declarou às autoridades. Mas, na verdade, eram 3.400 celulares que o comerciante, supostamente moçambicano, trazia na sua bagagem. E declarados para efeitos de cobrança de impostos 200 mil meticais. O que se devia ter declarado para efeitos de impostos seria 1.200.000 meticais. Portanto, é o que aconteceu no que respeita a esta apreensão. A mercadoria vem da China, pertence a um operador do comércio sediado cá em Maputo. Portanto, presumivelmente os celulares destinavam à venda
na praça comercial. As alfândegas asseguraram que vai ser instaurado um processo para garantir que o arguido tenha oportunidade de se explicar sobre o sucedido. Far-se a cobrança daquilo que é devido para o Estado e também presumimos, até prova em contrário, que haverá espaço para a aplicação de multas, que tem sido normal neste tipo de apreensões. Só neste ano, as alfândegas registraram 34 casos de apreensões no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Maputo. Apenas perto de 2.000 projetos dos combatentes já beneficiaram do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional. Os ministros dos combatentes, ou melhor, o ministro dos combatentes diz que o reduzido número de projetos financiados deve-se à insuficiência de fundos. São pouco mais de 25.000 os pedidos de financiamento de projetos submetidos pelos combatentes em todo o país, dos quais apenas perto de 2.000 já foram satisfeitos. Tal situação deve-se ao não desembolso dos fundos prometidos no lançamento da iniciativa, refere o ministro dos combatentes. Quando iniciamos com o projeto de financiamento dos combatentes, tinha sido aprovado cerca de 10 bilhões de dólares para poder financiar os combatentes. E como nós sabemos, quando falamos de 10 milhões, conta o universo de cerca de 170 mil combatentes, 160 mil combatentes, etc. Então, é uma gota no meio do oceano, não é possível. E nós estávamos convencidos de que talvez com este fundo, e de acordo com o espírito do próprio Acordo da Paz, que os parceiros também deviam dar também algum fundo, deviam financiar para que este projeto tenha os pés a andar. Mas, contrariamente, o governo que deu-nos esse subsídio. Eusébio Lambo falava momentos após conferir posse a 4 novos membros do Conselho Diretivo do Fundo da Paz, nomeadamente Carlos Luanga, indicado pelo governo, Marcelino Pitada Aclin, Agostinho Pila, da Associação dos Desmobilizados de Guerra, e Jerônimo Langa, da Associação dos Deficientes Militares e Paramilitares. Tem como missão de mobilizar e dar o parecer para que os projetos a ser financiados aos combatentes, que haja uma transparência para que ambas partes se beneficiem de acordo com o fundo que for disponibilizado. E, por outro lado, eles também deem este papel de mobilizar os fundos através dos nossos parceiros que possam financiar ao próprio fundo. A Renamo ainda não indicou seu representante no Conselho Diretivo, conforme determina um documento aprovado pelo Governo em maio. Utentes do Instituto Nacional de Transportes Terrestres estão há uma semana a tentar renovar as cartas de condução. Os automobilistas temem que tenham de pagar 2.500 meticais já na segunda-feira, dia em que entram em vigor as novas taxas no Inater. É irreversível. É já na segunda-feira que entram em vigor as novas taxas no Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Esta sexta-feira, último dia útil antes da entrada em vigor dos novos preços, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres na cidade de Maputo registrou um movimento fora do comum, com filas longas. Entre os automobilistas na fila estava Eduardo Salvador, que desde segunda-feira está a faltar ao serviço para fazer a renovação da carta de condução. Nesta sexta-feira, Eduardo decidiu chegar às 4 horas de madrugada. Até com risco de perder o seu próprio emprego. De tanto aqui a dizer ao patrão, vou para o Inater, vou para o Inater. Acaba não pensando que você está a vir para o Inater. Não é porque quero estar aqui hoje, mas como depois de termos recebido aquela informação de que isso iria mudar automaticamente dos 500 meticais habituais que nós conhecemos para 2.500, um absurdo no momento em que o país está em crise. Eduardo Salvador usa a carta de condução para fazer pequenos trabalhos nos dias de folga. Mas não é o mesmo que acontece com Eduardo Magalhães, que tem na carta de condução o seu instrumento de trabalho. Diariamente tenho vindo aqui, mas devido às dificuldades existentes aqui nos serviços, estamos assim. Estes são apenas 2 exemplos de centenas de pessoas que, desde segunda-feira, correm contra o tempo para evitar pagar 2.000 meticais e 500 pela renovação da carta a partir da próxima semana. A pressão maior, né? Digo para essa percentagem de subida que, sinceramente, mesmo o montante anterior era muito, né? Segunda-feira eu a lutar.
Dias atrás cheguei tarde, mas consegui até hoje e ganhei. O agravamento das taxas pagas pelos serviços do Inater insere-se no âmbito da política da retirada dos subsídios aos vários setores do Estado. O presidente da Bolsa de Valores de Moçambique considera muito baixa a produtividade agrícola no país. Salim Valá proferiu uma palestra na delegação da Universidade Pedagógica em Nampula, onde defendeu o alargamento das bases das áreas de cultivo, introdução de inovações tecnológicas e melhoria das competências das pessoas que trabalham no setor. Na palestra subordinada ao tema Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e o papel da Bolsa de Valores, estiveram presentes estudantes, docentes e instituições financeiras. Numa das suas abordagens, o presidente da Bolsa de Valores de Moçambique observou que o rendimento per capita do país continua ainda muito abaixo. O rendimento per capita ronda os $550 aproximadamente. Uma renda per capita ainda relativamente baixa, porque a produtividade é baixa. Temos que elevar a produtividade. Produção de milho, produção de mandioca, produção de batata doce, amendoim, feijão, são produtos que Moçambique tem estado a elevar. Mas o aumento da produção deriva fundamentalmente do alargamento da área cultivada e não da produtividade por hectare. Salim Valá avança algumas propostas que poderão melhorar a atual situação. Através de introdução de inovações tecnológicas e da melhoria da competência das pessoas que trabalham na agricultura. Por técnicos básicos, técnicos médios, técnicos superiores que estudaram agricultura a produzir agricultura. E nós ainda temos muitas pessoas que estudaram agricultura e que desenvolvem outras atividades e não no dia a dia ligados à machamba. O trabalho agrícola é um trabalho duro quando a tecnologia não é adequada, quando o conhecimento não está incorporado, quando o resultado da investigação não é aplicado na produção. Em Nampula, para além da delegação da UP, Salim Valá esteve igualmente na Universidade de Lúrio. A Universidade Pedagógica Delegação da Machixe irá introduzir um novo curso a partir do próximo ano. Trata-se do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. Um evento que juntou perto de 1000 alunos provenientes de todas as escolas secundárias das cidades de Inhambane e Machixe, respectivamente, realizado pela Universidade Pedagógica Delegação da Machixe, alusivo ao Dia Aberto, que tem como objetivo a angariação de futuros estudantes e orientá-los para futuras profissões. Isso acontece mesmo quando não há uma ideia clara daquilo que a pessoa quer fazer. De fato, se eles tentam alguns cursos, depois eles percebem o que não gostam, o que não é aquilo que eles querem, o que é mais difícil para eles, então acabam ou desistindo ou mudar de curso. Então gostaríamos de evitar mesmo essas situações para eles poderem decidir melhor e poder continuar sem nenhuma interrupção. Na ocasião, o diretor da universidade anunciou as novidades para o próximo ano acadêmico, dentre elas o curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. Por sua vez, os alunos que participaram do evento já divulgavam suas orientações profissionais e explicam o porquê da escolha. Gostaria de fazer direitos para ser advogada. Há muitas pessoas que são injustiçadas, mulheres, jovens, alguns não vão à escola. Gostaria de defender os assuntos sociais. Eu gostaria de fazer a engenharia civil para poder construir as casas de qualidade, para que não possam se degradar com as ventanias de ciclones, para que possam permanecer de bastante tempo. Várias instituições, entre públicas e privadas, fizeram parte da feira alusiva ao dia, onde divulgavam seus serviços. A Frelimo em Nampula esteve reunida para avaliação e balanço dos fatores que contribuíram para a derrota de partido nos municípios de Nampula, Ilha de Moçambique, Nacala Porto, Angoche e Malema nas últimas eleições autárquicas. Tomás Salomão, chefe da Brigada Central de Assistência à Província, reconhece terem existido comportamentos errados no seio dos membros, facto que levou o partido a ficar apenas com 2 autarquias. Nas últimas eleições autárquicas, o partido Frelimo
não logrou sucessos em 5 das 7 autarquias da província de Nampula. Tomás Salomão, chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, aponta como uma das causas para estes resultados o comportamento errado de alguns camaradas. É preciso olhar com calma, com frieza, para as causas que estiveram por detrás disso. Desde aspectos externos a nós, mas, sobretudo, olhar para os nossos aspectos internos. Em que medida é que o funcionamento dos nossos órgãos contribuiu para o nosso fracasso? Em que medida é que comportamentos nossos, atitudes nossas, contribuíram para os nossos fracassos? Em que medida, aqui e acolá, podemos ter subestimado os nossos adversários? Mudar os comportamentos lá onde houve comportamentos errados. Todos nós, como membros do partido, quando estamos com uma responsabilidade, temos o dever de missão que nos foi conferida pelo partido. E qualquer comportamento nosso deve ter sempre presente que os interesses do partido são superiores a meus interesses pessoais. Para Tomás Salomão, este é o momento para se levantar, arregaçar as mangas e olhar para os próximos desafios. Em 2019 nós temos eleições presidenciais, temos eleições legislativas para a Assembleia da República, temos assembleias provinciais e temos eleições de governadores provinciais. Isto é um desafio gigantesco. E precisamos, para isso, de arregaçar as mangas, sacudir a poeira. Antes das últimas eleições, a Frelimo geria 6 municípios, com a exceção da cidade de Nampula. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Fui ao agente. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o país em forma de notícias. Os farmacêuticos querem ser reconhecidos como profissionais e defendem a criação de uma ordem. A intenção foi manifestada durante o primeiro Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique. Com o objetivo de juntar todos os farmacêuticos e mostrar o seu papel na sociedade, realizou-se esta sexta-feira o primeiro Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique. O evento serve também como uma oportunidade para falar dos desafios da classe, sendo um deles a necessidade de criação de uma ordem dos farmacêuticos. Hoje não somos ainda uma profissão, mas pensamos que futuramente podemos tornar-se profissão. Existe uma vontade política da criação da ordem. Estamos agora a preparar, estamos nos passos administrativos e espero que dentro em breve vamos ter a criação da ordem. Os farmacêuticos mostram-se ainda preocupados com a venda ilegal de medicamentos. Por isso, apelam à população a contribuir para acabar com o fenômeno. O medicamento não pode ser considerado como mercadoria. Com essas vendas talvez ilícitas de antibiótico, isso pode criar um problema de saúde pública, que é, entre outros, a resistência a antibióticos. E nós temos que ter consciência disso. Nós apelamos à população em geral que não compre nunca mais medicamento nos locais impróprios, que adquire medicamento nos hospitais ou nas farmácias autorizadas para isso. Moçambique conta atualmente com 580 farmacêuticos, entre nacionais e estrangeiros. O complexo do Instituto de Cereais de Moçambique, em Quilimane, carece de reabilitação. Trata-se de 7 grandes armazéns com capacidades que variam de 300 a 5.000 toneladas. Para garantir pequenas manutenções no complexo, o Instituto de Cereais de Moçambique, delegação de Quilimane, achou por bem arrendar os armazéns. Todavia, o aspecto físico ilustra a degradação dos mesmos. A princípio, quando nós recebemos um inquilino, ele olha para, as condições dos nossos imóveis. Então, dada a atividade que irá desenvolver, eles têm dito, portanto, essa empresa ou essa entidade tem dito se prefere entrar para o armazém nas mesmas condições ou pode querer fazer a reabilitação. Em caso de reabilitação, eles submetem-nos o plano, portanto,
o plano de reabilitação, não é? E as duas partes chegam a um acordo. Normalmente nós temos abatido tanto nas rendas subsequentes. Sim. No recinto do Instituto de Cereais de Moçambique, em Climane, é possível notar a ocupação de espaço por parte de alguns comerciantes. Bem, o que aconteceu naquele local é que uma parte do muro foi destruída por um acidente de viação. Envolvidos 3 anos sem a reposição, o Conselho Municipal começou a depositar lixo naquele local. E por via disso também alguns comerciantes começaram a invadir o espaço. Então, quando descobrimos esta situação, fomos ter com o proprietário daquela barraca e já celebramos o contrato desde o ano passado, eles estão a pagar ao ICM. Ainda não há datas para a reabilitação deste complexo, até porque tudo depende do nível central. Vamos olhar o mundo. Mais de 50 mil migrantes estão desaparecidos ou morreram em todo o mundo. Só na África do Sul, 4.300 cadáveres foram encontrados entre 2014 e 2017. De acordo com os dados recolhidos pela agência Associated Press, citado pela Euronews, no mundo 56.800 mil migrantes poderão estar mortos ou desaparecidos. E mesmo assim, o balanço ainda está abaixo da realidade, porque haverá muitos corpos por descobrir, escondidos pelas areias dos desertos ou no fundo do mar. A Organização Internacional de Migrações já havia estimado cerca de 28 mil migrantes desaparecidos. Só em África do Sul, na província de Gauteng, 4.300 cadáveres foram encontrados entre 2014 e 2017. Em África em geral, são quase 13 mil migrantes que terão perdido a vida. O diretor da Cruz Vermelha revela que as pessoas deixam as famílias sem ter qualquer noção do tempo que vão demorar até o destino estabelecido, nem do que lhes poderá acontecer quando lá chegarem. O recém-eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, vai transferir a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. Esta medida poderá reiniciar confrontos entre Palestina e Israel, que há décadas disputam a chamada Cidade Sagrada. Faz pouco tempo que Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, mas seus planos de governação já começam a agitar o país e o mundo. Servindo-se da sua conta Twitter, o líder da extrema-direita anunciou que vai ordenar a mudança da Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém, a Cidade Sagrada que há décadas é disputada por Palestina e Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prontificou-se a felicitar Jair Bolsonaro, tendo dito que a medida é histórica, correta e entusiasmante. Mas pouco depois, Bolsonaro teve de acalmar os ânimos dentro do Brasil e na Palestina. Nós não queremos levantar poeira aqui, de modo que venha prejudicar a convivência que nós temos com o mundo todo. Israel sabe do respeito que eu tenho por eles, o povo árabe também. E vamos pacificar essa questão, tenho certeza. Caso o plano de Bolsonaro se concretize, Brasil vai ser o terceiro país a mudar a embaixada para Jerusalém, cidade que os palestinianos querem como sua futura capital. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o só tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, amanhã irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 23 de máxima para Xai-Xai, 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20, com toda a zona sul a chover. No centro do país, a cidade terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 22 de máxima para Chimoio e 16 de mínima, 26 graus de máxima na Beira e 22 de mínima. Climane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. No norte, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 17, 30 também de máxima para Pemba e 23 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 33 graus e 22 de mínima. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Bem-vindo à terceira e última parte do jornal. Um cidadão de 32 anos, por sinal portador de deficiência, vai percorrer mais de 200 quilómetros entre os distritos de Mucuba e Milange, na província da Zambésia.
A iniciativa surge no âmbito do Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, que se assinala amanhã, sábado. Abdul Xavier pretende com o percurso passar a mensagem ao nível das zonas rurais sobre a necessidade de não exclusão na sociedade da pessoa portadora de deficiência. Outra mensagem também que carrego em mangas é sobre a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física. É uma iniciativa própria e eu senti esta necessidade por longo tempo que fiz parte da Associação Ajudemo e também como ciclista há uns 2 anos e meio. E senti essa necessidade, a importância de fazer chegar esta mensagem, pelo menos para a província da Zambésia. Todavia, o percurso vai ser feito com custos próprios, embora tenha solicitado patrocínio às instituições do governo provincial. Eu fiz comunicado de pedido de apoio à Direção Provincial da Ação Social, à Direção Provincial de Educação, à Direção Provincial de Juventude e Desporto, e reduziram ao fracasso todos os pedidos. O presidente da Associação Provincial do Ciclismo na Zambésia diz ser difícil conseguir apoio do governo. Então eu acho que é preciso que haja uma abertura desde a Direção da Juventude e Desportos, que é a instituição maior que trata das atividades desportivas, como também da sociedade em geral. Vamos agora em busca do mar certo. Aliás, vamos navegar entre a realidade e a ficção pelas páginas do livro Em Busca do Mar Certo, a primeira obra literária da escritora moçambicana Cria Essência. Foi depois do sopro do saxofone que reviveu Fanim Fumo que Em Busca do Mar Certo foi apresentado ao público. O livro é saga de uma personagem que cruza fronteiras e sente na pele o preço dos choques culturais. O livro fala de uma estudante que se chama Paula, que passa por Portugal e Países Baixos, Holanda. Retrata problemas familiares que ela teve em Moçambique antes de ir viajar. O apresentador do livro, Cristiano Mazzini, sublinhou na sua intervenção o caráter autobiográfico que pode ser encontrado nas entrelinhas da obra. De igual modo, Mazzini destacou as crenças tradicionais africanas que na obra chocam-se com outras realidades do mundo. Ao aludir a uma prosa quase autobiográfica, não me permita que vos induza a um erro de pensar que estaríamos diante de mais uma história de vida arrumadinha de forma linear, com recortes de trajetórias repescados e concentrados num certo personagem. Esta é a edição portuguesa da Alcance Editores de um original lançado em inglês com o título In Search of the Right Sea. E as ondas do Em Busca do Mar Certo a nos levarem ao ponto final do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Notícias em modo permanente para acompanhar no canal de informação a partir das 9 da noite. Boa noite.